Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. E amanhã começou animadaça, o Vasco anuncia aí o 13º reforço aí para o ano. Andrei Santos é do Vascão, né? Os jornalistas aí erraram mais uma vez. Andrei, a turma que estava falando aí do Lelê, fala aí, ó, que todo mundo queria o Andrei, né? Inclusive o Palmeiras. Andrei veio para o Vascão da Gama. E o seguinte, a gente vai falar muito sobre a situação envolvendo reforços aí. Inclusive, a gente vai colocar aqui um vídeo aqui do Jorge Nicola para ele dar explicações aí sobre a situação de jogador importante, tá? Atualização sobre Cuejá, Soteldo e Daverson no Vasco. É isso mesmo. Então tem muita coisa aqui para a gente poder falar. E o seguinte, eu peço a atenção aí de vocês, tá? Para a situação de reforço, com todo respeito, sem maquiagem, sem sacanagem, sem mentir para você, torcedor Cruz Maltino. Bora aí para o nosso vídeo. O seguinte, pessoal, hoje o Vasco, na parte da manhã, anunciou o Andrei Santos, 13º reforço do Vascão da Gama. O Andrei que vai para o jogo contra o Flamengo. Só estamos na pendência aí da documentação do Capasso e com relação aos jogadores do departamento médico, tá todo mundo treinando nesta manhã, tá? Só o Orelhano que não deverá ter condições aí de jogo. De forma imediata, a gente já coloca aqui o Jorge Nicola para falar, porque ele tem informações importantíssimas sobre reforços no Vasco e também sobre a nova liga que vai injetar milhões aí nos clubes brasileiros. Vamos lá, pessoal, colocar aqui rapidinho para vocês. De esquerda e o 10 do Vasco, André Ataíde. André, informação importante sobre o Vasco dessa quarta-feira. Informação que veio da Colômbia. A imprensa de lá afirma que o Vasco fez proposta de $1.800.000 ou R$9.300.000 por um zagueiro chamado Kevin Mantilla. É jogador do Independiente Santa Fé. Titular absoluto do Sul-Americano Sub-20 na seleção colombiana. A Colômbia que jogou em casa e conseguiu classificação para o Mundial de maio a junho. Esse menino é super badalado por lá, inclusive já tem sondagens de clubes de fora, até por isso essa oferta de R$9.300.000 feita pelo Vasco para aquisição de 90% dos direitos econômicos foi recusada pelo Santa Fé. Para que o Vasco e a 777 tenham chance de contratar o Mantilla, vai haver a necessidade de uma proposta bem superior, tá? Por esse valor não há a menor possibilidade de acordo. Imagino que o Vasco retome as negociações, até porque entende e vê no Mantilla alguém para ser titular absoluto e alguém com enorme potencial de revenda no futuro. Vasco que contratou para essa temporada 2 zagueiros, o Léo Pelé que se firmou, tem jogado muito bem, e o Manuel Capasso que ainda está em busca de oportunidade, tem todo o processo da naturalização, do processo de registro por ser estrangeiro e tudo mais. Tá? Então a primeira informação aí do Vasco, vamos bater bastante papo sobre o Vasco que pega o Flamengo no fim de semana, o Vasco precisando vencer para garantir a classificação para a próxima fase, o Flamengo que vencendo pode garantir o título da Taça Guanabara, seria o primeiro do Vitor Pereira depois de 3 decepções. Vitor que não conseguiu o título da Supercopa do Brasil, perdeu para o Palmeiras, não conseguiu o título do Mundial, nem foi para a final, perdeu, teve de se contentar com a 3ª colocação e também perdeu a Recopa Sul-Americana nesta terça-feira. Não sei se para sorte ou para azar do VP, já tem clássico no final de semana contra o Vasco. Últimos 20 jogos entre Flamengo e Vasco, o Vasco só venceu uma vez. Mas, diante do atual momento de falta de confiança do Flamengo, diante do atual momento de crescimento do Vasco, talvez seja, desses 20 últimos confrontos, aquele que apresenta maior igualdade não técnica, mas talvez psicológica. Eu vejo, nesse momento, muita força psicológica do Vasco. O Vasco confiante.
de que pode incomodar, e o jogo para o Vasco é super importante. O Vasco precisa se manter entre os 4 primeiros para chegar na semifinal do Campeonato Carioca. O José Marcos Rodrigues, o Salgado tinha que ser investigado, você não acha? Deve estar se referindo ao presidente do Vasco. O melhor time da SAF até o momento é o Vasco. Interrogação, a pergunta do Gleidson Felipe. Para avaliar o ano de 2023, Bahia mal, muito mal. Melhor time da SAF até o momento é o Vasco. Vocês perguntaram isso, eu estava pensando, cara. Não. Difícil avaliar só com o Campeonato Carioca em disputa, né, cara? Acho que a gente precisa esperar um pouquinho mais para ter uma noção um pouquinho mais precisa, né? Fute Máximo, sem SAF não se joga de igual com os europeus. Clubes sem dinheiro, nem dá para sonhar com o SAF. E qual é a verdade que o Coelar ligou para o Abel Braga para saber do Vasco? Iago Silva. Iago, os dois dos caras que comandam o Vasco hoje têm excelente relação com o Coelar. O Barbieri era o técnico do Coelar no Flamengo no melhor momento do colombiano, e o Abel tem relação muito próxima com o Coelar. Não tenho a menor dúvida de que o Vasco adoraria ter o Coelar na metade do ano. Só um detalhe importante, a volta do Coelar ao Brasil vai depender da janela da metade do ano. O Al-Hilal tem até maio uma punição contra si, um transfer ban. A partir do fim do transfer ban, em junho, aí sim o Al-Hilal vai promover uma mudança grande do seu elenco, e é possível que o Michael e que o Coelar sejam liberados, não de graça, obviamente com uma compensação financeira bastante importante, tá? Quer saber se o Kardec pode pintar no Vasco? O Kardec está em fase final de recuperação. Deixa eu mandar uma mensagem para o pai do Kardec para saber quando é que ele volta. Kardec, que desde que chegou, jogou muito pouco no Galo, né? Mas diante do não acerto... Peraí, Kardec. Seu Kardec, boa noite. Tudo em ordem por aí? O Vasco tinha um negócio engatilhado com o Lelê, um acordo verbal com o Itaboraí, né? Empréstimo até o fim da temporada, R$500 mil, opção de compra de R$4 milhões. Eu conversei com uma das pessoas, eu não posso falar o nome, mas eu conversei com o presidente do Volta Redonda, e o presidente do Voltaço me contou que o Lelê é muito torcedor do Fluminense, mas muito fanático, assim, negócio absurdo. Todos os outros jogadores do Voltaço sabem, e quando o Fluminense entrou na parada, o Lelê ficou maluco. Putz, eu quero jogar no meu clube do coração. O Diniz ligou para ele, o Fred ligou para ele, e a partir daí os caras começaram a desenvolver as conversas, e o Lelê, em vez de fechar com o Vasco, já fechou com o Fluminense. Então o Vasco volta a estaca zero na busca por um reserva imediato para o Pedro Raul. Um nome que agrada a muitos vascaínos, embora seja um nome controverso, eu sei, é o do Daverson. Daverson, que quase foi para o Curitiba. O técnico Antônio Oliveira, que era técnico dele no Cuiabá, pediu a contratação no Curitiba, só que o Cuiabá exigiu uma compensação financeira grande. O Gleidson está dizendo, você começou a falar sobre a SAF do Vasco ser melhor ou não em nível e time de contratações, mas parou no penal do Bragantino. E o Brax, que foi criticado, merece elogios. Gleidson Felipe, eu fui um dos que criticaram eu acho que o Paulo Brax tem muito a provar ainda, tá? Mas vários dos movimentos feitos pelo Brax me agradaram. Gosto do Pumita Rodrigues. A chegada do Léo Pelé é interessante. A aposta do Piton era uma que eu não faria, mas o Piton tem jogado bem. O Jair foi um enorme achado. A melhor contratação para mim do Vasco foi a do Jair. O Pedro Raul foi comprado barato, R$11 milhões, por um centroavante de 26 para 27 anos, com passaporte português. O Orelhano ainda precisa de tempo, ainda machucado, enfim. Eu estou gostando dos movimentos feitos de contratações do Vasco, tá? Sobre a Liga, né? Ontem, o pessoal da Libra, que é aquela liga com os clubes mais populares do país, se reuniu na Federação Paulista em São Paulo. E os caras até mudaram um pouquinho da dinâmica da divisão das receitas. Eles se aproximaram daquilo que pede o pessoal do futebol forte. No primeiro momento, haveria uma divisão que permitiria que o time que mais ganhasse ganhasse quase quatro vezes mais do que o que menos ganhasse, mas depois do período de transição esse valor cairia para 3,5, que é mais ou menos uma reivindicação de 3,4. Algo que atende à reivindicação do futebol forte. É aí que surge o problema. O pessoal do Forte Futebol disse hoje que não aceita um período de transição, que quer que desde o começo a diferença entre os clubes seja de no máximo 3,5
vezes. Os caras ainda contestaram outros pontos, como, por exemplo, o repasse para a Série B. A Libra quer repassar 15% da receita total, o Futebol Forte exige 20%. Os caras também querem acabar com o mínimo garantido, que causa distorções incríveis no pay-per-view. Só para contextualizar, e vale até para o São Paulino que está assistindo a gente. O São Paulo foi, no ano passado, o terceiro clube com o maior número de assinantes no pay-per-view do brasileiro. O primeiro foi o Flamengo, 21%, o segundo foi o Corinthians, 12%, e o São Paulo ficou em terceiro com 9,2%. Apesar disso, o São Paulo foi o quinto a receber. O São Paulo recebeu menos do que os dois que eu citei e recebeu menos também do que o Grêmio e o Palmeiras. Tudo porque o Grêmio e o Palmeiras também têm valores mínimos garantidos, tá? Então essa é uma das reivindicações do Futebol Forte, acabar com esses mínimos garantidos, que eu também discordo. Não concordo com a existência, tá? Eu tô com o pessoal do Futebol Forte nessa. Tem notícias do Soteldo no Vasco, a pergunta do Wellington Cardoso. Wellington, não sei se o Soteldo seria a melhor das contratações, cara. Jogador que oscila demais. Costuma jogar bem só no Santos. Todos os outros clubes teve dificuldade. Está emprestado ao Peixe até a metade do ano, pertence ao Tigres. Para comprar, o Tigres já deixou bem claro que quer 4 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O grande perigo. Então tá aí, rapaziada. Andrei anunciado, resumo sobre os reforços aí, o Vasco muito forte, montando um dos melhores times do Brasil aí, situação aí do Soteldo, do Davidson, né? Entre outros jogadores que o Jorge Nicola fez o resumão aí, e o Cuejá, né, o próprio zagueiro colombiano aí, que o Vasco tem interesse, e sobre a situação da Liga. Vídeo longo, mas bem explícito aqui para você sobre o resumo do Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Chupa Flamengo, o Vasco vem forte para ser campeão aí, disputar o título brasileiro. Valeu!